Donald Trump mobiliza a Guarda Nacional em 19 estados, mas enfrenta resistência. O governador de Illinois e o prefeito de Chicago dizem que não precisam do reforço federal. E em Las Vegas o alerta é econômico. Queda no número de turistas preocupa hotéis, cassinos e ameaça o motor da cidade que nunca dorme. Essas e outras notícias agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Agora estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. O presidente Donald Trump anunciou a mobilização de até 1.700 soldados da Guarda Nacional em 19 estados, com o objetivo de reforçar operações federais de combate à imigração irregular e à criminalidade. Essa força atuará sob autoridades do Título 32, ou seja, com custeio federal, mas permanecendo sob controle dos governadores estaduais. Em paralelo, Trump emitiu uma ordem executiva para a criação de uma força-tarefa rápida, Quick Reaction Force, com cerca de 600 membros, pronta para agir diante de distúrbios civis, e planejou unidades especiais em Washington, D.C. para patrulha urbana. A iniciativa gerou forte oposição. Líderes democratas classificam a manobra como autoritária e inconstitucional. O Pentágono ainda avalia se a legalidade da operação é realmente aceitável. Em uma coletiva realizada na segunda-feira, dia 25 de agosto, o governador de Illinois, J.B. Pritzker, e o prefeito de Chicago, Brent Johnson, rejeitaram veemente a ideia de enviar a Guarda Nacional à cidade. Abre aspas, senhor presidente, não venha a Chicago, você não é querido e nem necessário aqui, fecha aspas, declarou Pritzker, reafirmando que a criminalidade caiu para 31%, incluindo homicídios e tiroteios, que não houve nenhum tipo de solicitação oficial para intervenção federal. Ambos afirmam que tal ação seria ilegal, desnecessária e politicamente motivada. A manifestação que iluminou a noite de segunda-feira, dia 25, moradores do sul da Flórida saíram às ruas para protestar contra a remoção das faixas de pedestre pintadas com as cores do arco-íris. O secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, determinou prazo de 60 dias para a retirada das sinalizações viárias que fogem ao padrão, alegando questões de segurança. Em Fort Lauderdale, o Departamento de Transportes da Flórida notificou a remoção imediata de 4 travessias, 2 na Breaks Avenue, Terra Mar e Rio Mar, uma na East Las Olas com Almond e a outra na Sebastian Street, à beira da A1A. A última será palco de protesto organizado por Eric Swang, conhecido como o Miss Bouvet. Questionou, inclusive, se tiraram as faixas que simbolizam um espaço seguro até onde vão controlar as nossas liberdades. Em Fort Lauderdale, além disso, protestos ocorreram na praia de Rainbow Bridge, em Wilton Manors, unindo moradores em defesa da igualdade. Às vésperas do prazo para as alterações, muitas cidades têm até o início de setembro para que possam remover essas faixas. Líderes locais alertam que não vão apagar o orgulho do LGBT e apagarão, com certeza, a nossa voz. Eles dizem que a voz não será calada e nem as faixas serão apagadas. Las Vegas, considerada termômetro da economia americana, enfrenta forte queda no turismo em julho de 2025. Visitantes totais caíram cerca de 11,3% e turistas internacionais recuaram 13% em relação a junho de 2024. O movimento do mais fraco prejudica hotelaria, gastronomia e entretenimento. E trabalhadores relatam diminuições drásticas nas gorjetas.
O setor atribui o impacto à insegurança econômica, política e restritiva de imigração. E tarifas também foram colocadas nesse patamar. A cidade espera reação ainda no segundo semestre, mas o cenário ainda é muito preocupante. Dados da Pew Research Center revelam uma queda inédita. A população imigrante nos Estados Unidos encolheu de 53 milhões em janeiro para 51,9 milhões em junho de 2025, uma retração de 2,6%, ou 1,4 milhões de pessoas a menos nos Estados Unidos, a primeira desde os anos de 1960. Especialistas apontam que deportações, decisões voluntárias de retorno ao seu país de origem e limitação na coleta de dados podem explicar esse declínio. Esse recuo impacta também a força de trabalho estrangeira. Entre janeiro e junho, houve uma queda de 750 mil trabalhadores imigrantes, reduzindo a participação deles para 19% da mão de obra no país. Entre abril e agosto, aqui nos Estados Unidos, o preço da carne usada em hambúrgueres com 50% de gordura saltou de 119 para cerca de 180 dólares por o chamado hundredweight, ou mais ou menos 45 quilos, um aumento superior a 50%, segundo o Serviço de Marketing Agrícola, AMS. No mesmo período, os blenders de carne moída subiram de 260 dólares para 371 por lote de 45 quilos. Cortes nobres também ficaram mais caros. A categoria Choice atingiu 404 dólares e a Select 377 dólares. Esse aumento preocupa redes de fast food e consumidores que utilizam essas carnes mais simples nos seus hambúrgueres para manter preços acessíveis. Inclusive, os analistas alertam que a pressão sobre o custo, os repasses devem chegar à mesa do consumidor já nos próximos meses. A China intensifica compras de soja do Brasil e deixa os Estados Unidos em alerta. Produtores do agronegócio americano estão preocupados. A China passou a fechar contratos com o Brasil para os próximos meses, reduzindo significativamente as compras de soja dos Estados Unidos. Produtores afirmam que a China firmou um contrato com o Brasil, evitando a compra de soja dos Estados Unidos. Em julho, recorde de 89% das importações chinesas de soja vieram do Brasil, com altas de 13,9% sobre o mesmo mês de 2024, um aumento de 13,9%, 89% das compras. O movimento reforça a predominância brasileira no mercado chinês e acende um sinal vermelho para os produtores norte-americanos, que alertam para o impacto financeiro dessa guinada nas relações comerciais. A China já fechou cerca de 8 milhões de toneladas de soja da América do Sul já para setembro, milhões para outubro, 4 milhões para ser exato, substituindo a janela tradicional aqui dos Estados Unidos. Fazer a imigração dos Estados Unidos pode levar mais tempo hoje. Entre abril e junho de 2025, agentes da Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, chamado CBP, revistaram cerca de 14.899 dispositivos eletrônicos celulares, laptops e câmeras, um aumento de quase 17% em relação ao recorde anterior, atingindo no primeiro trimestre de 2022. A maioria das revistas foi tipo básica, com visualização, manual dos dados, enquanto cerca de 1.075 foram avançadas, usando ferramentas forenses. Mesmo assim, o CBP afirma que menos de 0,01% dos viajantes internacionais são afetados. As revistas podem ser aleatórias ou baseadas em perfis de risco, históricos criminais ou exigências legais. Ao solicitar o acesso, os agentes podem inclusive pedir para desbloquear o dispositivo, checar fotos, mensagens e aplicativos de busca. Ameaça a segurança. Também tem um contrabando e esses tipos de vistorias violam a imigração. Se você fez alguma postagem dizendo, vou trabalhar nos Estados Unidos, isso aí é uma violação de imigração. E é isso que eles estão atrás. A violação também afeta o comércio. Fique atento e se prepare, antes de viajar, prepare os dados. Se você não vem fazer nada de errado, não precisa ficar com medo.
mas é bom sempre deixar o celular sem nada que possa prejudicar a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Uma entidade americana, o Instituto Americano de Ferro e Aço, o AISI, solicitou ao governo Trump que intervenha em um acordo envolvendo a venda de operações de níquel da mineradora Anglo American no Brasil para a chinesa MMG. A preocupação é de que essa transação, estimada em cerca de 500 milhões de dólares, dê à China o controle sobre reservas estratégicas do níquel, ampliando riscos na cadeia global, no insumo e nas operações, que abrange Minas, Goiás e futuros projetos em outros estados. Já foi mencionada na cena internacional e está sob análise de autoridades comerciais. E há inclusive uma expectativa de resposta americana já nos próximos dias. Você pode observar aí que o Brasil está realmente no foco dessa guerra comercial, principalmente quando envolve a China e os Estados Unidos. O Brasil tem os insumos, o Brasil tem os produtos, a China vem comprando mais do Brasil e isso preocupa os Estados Unidos porque a China deixa de comprar os Estados Unidos. A gente viu isso aí na soja e agora já está vendo aí no níquel, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma ameaça contundente nesta terça-feira. Ele afirmou que os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 200% caso a China não forneça ímãs de terras raras essenciais à indústria americana, usados em veículos elétricos, drones e tecnologia de defesa. Desde abril, Pequim já havia incluído vários itens no setor, entre eles os ímãs, em sua lista de restrições de exportação. Numa resposta às tarifas americanas, em sua fala na Casa Branca, após o encontro com o presidente da Coreia do Sul, Trump ressaltou que os Estados Unidos podem e possuem cartas nas mangas poderosas, capazes de destruir a China, mas disse que não as usou ainda. Mas essa medida representa uma nova escalada nas tensões comerciais entre Washington e Pequim, com impacto sobre cadeias produtivas globais. Eu falei, a briga comercial, a guerra comercial está praticamente se escalando. E falando agora de economia, o presidente Donald Trump anunciou a demissão da governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, citando supostas irregularidades em hipotecas. Essa é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente tenta remover um membro do Fed. Cook respondeu que Trump não tem autoridade legal para demiti-la e que não vai pretender renunciar ao seu cargo, abrindo caminho para um debate judicial. A medida provocou reação nos mercados financeiros. O dólar enfraqueceu, os futuros de ações caíram e os investidores demonstraram preocupação com a erosão da independência do Banco Central nos Estados Unidos. A demissão de Cook pode ajudar Trump a formar uma maioria mais favorável na política monetária do país, aumentando a pressão por cortes de juros, coisa que ele já vem tentando há muito tempo, desde o começo do seu segundo mandato. Donald Trump voltou a exibir um hematoma visível na mão direita durante um evento na Casa Branca na segunda-feira, dia 25 de agosto, dias depois de aparecer com maquiagem cobrindo a região. A Casa Branca atribui os hematomas à irritação nos tecidos causados por apertos de mão e uso de aspirina, e ainda não confirmou um diagnóstico de insuficiência venosa crônica, considerada condições benignas e comum em pessoas acima dos 70 anos. Sem sinais de doenças graves, nas redes sociais, o episódio reacendeu especulações, inclusive especialmente entre viralistas e especialistas, com comparações à marca similares a líderes antes de falecerem. Mas até o momento, os exames descartam qualquer problema cardíaco ou circulatórios graves. Inclusive, a porta-voz afirma que o presidente segue com boa saúde. Realmente é bom a gente sempre se preocupar com a saúde, sendo você presidente, sendo jornalista, sendo um ser humano. Preocupar com a saúde é muito importante. Então, Trump deve ter realmente um cuidado com a saúde. Hoje, você tomar um cargo que é considerado o mais poderoso do mundo deve trazer aí consequências à saúde, principalmente preocupação, essa coisa toda. Então, nós desejamos aí saúde ao presidente Donald Trump.
Chegou a hora de vermos agora as capas dos jornais aqui nos Estados Unidos, que são os jornais brasileiros, os jornais que fazem cobertura para a comunidade brasileira. Vamos lá aqui, Carlos Madureira, bota aqui primeiro o nosso jornal. Hoje nós vamos abrir aqui com o Jornal dos Esportes. A administração Trump afirma ter detido mais de 300 mil imigrantes em 6 meses. Conduzidas pelo ICBP, as operações focam indivíduos com antecedentes criminais. 70% dos indivíduos visando, segundo a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Então tem muita coisa. Inauguração de estátua de Tom Brady marca momento histórico em Foxborough. Isso é lá em Massachusetts, hein, gente? Olha, crise habitacional em Massachusetts. Políticas locais alimentam escassez e preços altos. Isso é um problema que não é só em Massachusetts, não. Isso é um problema aqui também na região aqui de Nova York, aqui em Newark, New Jersey. Muitos rentes, inclusive muito caros, e a gente está vendo a demanda por procura de aluguéis também estão caindo. Vamos lá para o próximo jornal, Madureira? Vamos lá? Brazilian Times, olha aí, esse aqui é o Brazilian Times de Nova York. Connecticut, New Jersey e Nova York processam o Departamento de Justiça para barrar exigência de imigração para liberar fundos para vítimas de crimes. Escritora brasileira Dionga Ducris Casagrande fez uma turnê de lançamento de seu novo livro aqui nos Estados Unidos. ICE prende estudante de 7 anos e gera revolta em Nova York. Bridgeport recebe a 4ª edição anual do Motorcycle Run. Olha aqui, muita informação aqui no Brazilian Times da região de Nova York. Vamos pro próximo? O próximo, vamos lá, coloca aí. Olha, ontem a gente falou sobre a prisão dessa brasileira transgênero, que foi presa de forma bruta por agentes de imigração nos Estados Unidos e levada à prisão masculina. Esse é o jornal Brazilian Times lá de Massachusetts. Músico brasileiro que vive em situação de rua em Somerville busca apoio para gravar sua primeira canção em estúdio. Estados Unidos anunciam revisão de todos os vistos emitidos e pode afetar mais de 50 milhões de estrangeiros. Isso aqui são os destaques do Brazilian Times lá de Massachusetts, tá bom? Olha, vamos agradecer aqui as pessoas que nos assistem, as pessoas que deixam um recadinho lá. Vamos dar 2 abraços aqui para a nossa querida telespectadora Cristiane, que está lá em Massachusetts, e Luciana Jordão, de East Boston, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Esse é o Agenda 47. Vamos ficando por aqui. Um jornal feito para você, para a comunidade, com notícias rápidas, que a gente sabe que o dia a dia é muito rápido, mas são notícias que podem impactar o seu dia a dia. O local, você já sabe, é aqui na Seaba Brazilian Television, na SPT Television, SIC Internacional e também no nosso stream SPT.Plus, que você pode baixar em qualquer loja, tá bom? Em nome da nossa equipe, nosso diretor de controle mestre Rogério de Souza e nosso diretor de imagem Carlos Madureira, a gente vai ficando por aqui, mas logo mais às 7 da noite eu tenho um encontro marcado com vocês, ancorando o Jornal Brasil News. Até mais!